E aí, gente, segundo Vinícius hoje, já vou pedir pra vocês normalizarem usar roupa amassada. Eu acho que a gente tem que começar a normalizar isso, porque eu vou gravar com a camisa amarrotada. Porque é isso. Bora! Fala Brasil, tudo bom com vocês? Está no ar o segundo Vinícius, certo? Hoje com temas extremamente importantes e polêmicos, mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Se já quiser curtir o vídeo antes de ver o vídeo, não tem problema, porque vai que chega no final do vídeo e você achou o vídeo uma porcaria. Então já curte agora, já se inscreve, compartilha com os amigos, tá? Porque hoje tem muita coisa boa. E assim, não se esqueçam também de curtir a gente e de nos seguir nas nossas páginas do Instagram, @chatisaparte, eu sou @Vinicius Catulho, porque lá é onde nós postamos as nossas informações e de como serão os vídeos diariamente, fazemos algumas pesquisas sobre o que vocês querem ver aqui no canal, tá ok? E sem mais delongas, Sérgio, solta a vinheta e vamos pro vídeo, porque hoje eu tô animado. A primeira notícia do nosso Vinícius de hoje, ela é uma notícia não muito animadora, certo? Porque eu vou falar das queimadas e dos incêndios que estão acontecendo simultaneamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, certo? Começando pelos Estados Unidos, a costa oeste do país ela vem sofrendo muito com isso, certo? Eles vêm sofrendo as maiores queimadas e os maiores incêndios dos últimos anos, certo? Onde já foram perdidas 28 vidas, onde mais de 500 mil pessoas já saíram dos seus lares por conta disso, e justamente por conta dessas mudanças climáticas, mais as ações dos homens. Oregon, que é um dos estados mais afetados por essas queimadas, teve um fenômeno muito interessante por conta dessas queimadas, que assim, por conta dos incêndios, mais o ângulo do sol, eles tiveram o dia todo de forma laranjada, como se fosse mesmo um filtro do Instagram. Então assim, ficaram o dia todo de forma laranjada, o céu extremamente laranjado, justamente por conta dessas queimadas. E aqui no Brasil não é diferente, como vocês vêm acompanhando nos últimos dias e como foi veiculado principalmente essa semana, as queimadas no Pantanal elas se intensificaram. Quero deixar claro que as queimadas elas estão acontecendo simultaneamente no Pantanal, aqui no Cerrado, também na Floresta Amazônica, isso tudo por conta das condições climáticas e principalmente por conta desse tempo seco, da maior estiagem que a gente vem tendo nos últimos anos, mas também principalmente por conta das ações humanas, certo? Então assim, o Pantanal ele já perdeu 15% do seu bioma, que daria mais ou menos ali 12 cidades de São Paulo ou o país inteiro de Israel, certo? E é um problema que já vem assolando a gente já tem mais de 2 meses. Então, assim, mais de 12.703 áreas já foram afetadas lá no Pantanal, certo? E aí tem alguns alertas que nós precisamos fazer. O primeiro, com o aumento dessas queimadas e desses incêndios, obviamente nós estamos perdendo muita biodiversidade, tá? O Pantanal corresponde a 2% da biodiversidade do Brasil. Ele pega um pouquinho do Cerrado, um pouquinho da Floresta Amazônica, um pouquinho da Mata Atlântica, e nós estamos perdendo isso. Então, assim, alguns animais estão sendo mortos, principalmente a onça-pintada, um dos animais símbolos do nosso Pantanal, certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso pode vir a ser um problema futuro por conta de extinção. Outro problema extremamente importante que nós devemos tocar é referente à saúde, tá? Ô pai, tem como abaixar aí? Outro ponto extremamente importante é na área da saúde, porque o que acontece? Com esses incêndios e com essas queimadas, aumentam os problemas respiratórios, é isso mesmo. Você que está em casa e sofre com o tempo seco e com as queimadas do seu vizinho que bota fogo no lote baldio,
essas doenças acabam sendo agravadas principalmente nesses momentos. E como nós sabemos, os nossos leitos eles estão ocupados por conta da nossa queridíssima pandemia, que não foi muito bem tratada aqui no país, e nós sabemos disso. Então, assim, a área da saúde ela perde alerta para isso. E o outro ponto importante de o porquê dessas queimadas estarem tão intensas esse ano é porque o nosso queridíssimo... Ai, nem sei se eu posso falar isso. O nosso presidente Jair Bolsonaro, juntamente com seus maravilhosos ministros, cortaram as verbas em 58% das brigadas florestais, é isso mesmo. Então, assim, as brigadas florestais, elas são os órgãos que combatem essas queimadas, certo? E ano passado elas recebiam em torno de 23,7 milhões de reais. E aí o governo, achando que é mais importante perdoar as igrejas em 1 bilhão, cortou essa verba das brigadas florestais em 58%, caindo apenas para uma verba de atualmente 9,9 milhões, ou seja, estão pagando menos as pessoas, tem menos pessoas para combater essas queimadas, o que dificulta também acabar com esses focos de incêndio. Então, assim, além de ações humanas, que é o que anda acontecendo, além de mudanças climáticas, a gente também tem esse governo para piorar ainda mais esse combate às queimadas e aos incêndios nos nossos biomas. Mas assim, nós vamos ficar de olho, qualquer coisinha que aconteça de importante, nós voltaremos a trazer. Mas é isso, galera, fiquem de olho e não se esqueçam, tá bom? O Pantanal é muito importante, nossos biomas, nossos animais, a nossa fauna, a nossa flora são de extrema importância e nós não podemos perder isso por conta de governantes que largam a mão de tudo, tá bom? Próxima notícia. A segunda notícia do Vinil de hoje, ela vem diretamente dos Estados Unidos e eu posso dizer para vocês que Donald Trump sabia, sim, ele sabia. Se você não está entendendo do que eu estou falando sobre o tamanho e a periculosidade da Covid-19, é isso mesmo. Em um áudio vazado pelo jornalista Bob Woodward, escritor desse livro maravilhoso chamado Medo. Para quem não conhece, o Bob Woodward, ele hoje é escritor, ele é jornalista, trabalha no Washington Post, um dos maiores jornais do mundo. Foi jornalista que já ganhou 2 prêmios Pulitzer, que é o prêmio mais importante do jornalismo, com algumas reportagens. Ele também foi quem revelou o caso Watergate, que fez a renúncia do presidente Nixon nos Estados Unidos. Escritor também desse livro que eu acabei de mostrar para vocês mesmo. E é escritor também do livro chamado Raiva, que vai ser lançado nos Estados Unidos semana que vem, tá? E ele vai contar um pouquinho mais a história de Donald Trump. E nesse livro, ele vai nos contar que Donald Trump sabia do tamanho que seria esta pandemia. Mas, isso foi um áudio vazado, tá? Que saiu, que foi escrito, que o Bob teve acesso. E ele fala que Donald Trump sabia de tudo que viria a acontecer. Mas, na prática, não foi bem assim, não é mesmo? Donald Trump tratou a Covid como uma simples gripe. Ele afirmou que, em determinado tempo, que a Covid não era pior do que uma gripe. E afirmando isso, ele disse que não queria contar para as pessoas porque não queria causar pânico na população. Mas nessa brincadeira, os Estados Unidos se tornou o país em primeiro lugar durante a pandemia, com mais infectados. Então, assim, são mais de 6 milhões de pessoas infectadas. É o país que tem mais mortes, então são mais de 200 mil pessoas mortas, certo? E isso gerou um alvoroço. Mas por que gerou um alvoroço? Porque daqui a menos de 60 dias, os Estados Unidos passará por mais uma eleição presidencial, onde o Donald Trump vai concorrer contra o Joe Biden, certo? Que claramente aproveitou-se dessa situação, falou que o Donald Trump era um genocida, e aí eu vou deixar para vocês, eu não vou emitir a minha opinião nisso,
mas de fato é que era um tema de extremamente importância que a população soubesse, e ele tratou com um desleixo, parecendo muito o presidente de um país maravilhoso chamado Brasil, isso mesmo. Para quem não lembra, o nosso presidente tratou a pandemia dessa mesma forma, falando que era apenas um resfriadinho, uma gripezinha, e que por conta do seu histórico de atleta ele não pegaria, certo? Mas de fato é que nós vemos que países que trataram a pandemia dessa forma acabaram sofrendo mais. E aí nós vamos ficar de olho para saber se esses áudios e se essas afirmações do presidente Donald Trump podem influenciar nas eleições que acontecerão daqui 2 meses, certo? Essa foi uma das notícias mais importantes do mundo nesta semana, e é isso. Vamos para a terceira e última notícia do nosso VNews de hoje. E a última notícia, porra, eu tava querendo muito falar disso. Nós vamos falar de um dos seres humanos mais incríveis e maravilhosos dos últimos tempos. E sim, eu não estou falando do Gabigol, infelizmente. Eu estou falando de Lewis Hamilton, isso mesmo, piloto da Fórmula 1, piloto da Mercedes, certo? A corrida aconteceu agorinha e eu poderia muito bem só falar desta corrida, né? Então assim, uma corrida extremamente importante, o 9º GP da Fórmula 1 de 2020, GP da Toscana, o 10º GP que a escuderia Ferrari estava correndo e participando. Mas não, eu vim falar dele que vem se tornando o maior piloto de Fórmula 1 da história, se já não for o maior, para mim já é, tá? Mas principalmente da sua importância no mundo e a sua influência para o povo negro. É isso mesmo, o Lewis Hamilton. Então assim, como eu tô falando que ele é o maior da história, algumas pessoas vão me contestar, mas os números não me deixam mentir, certo? Então assim, hoje, domingo, tá? Estou gravando isso hoje, o vídeo vai ao ar amanhã, na segunda, dia 14, hoje é dia 13. Ele conquistou a vitória de número 90 e está apenas uma vitória de igualar Michael Schumacher, que é o maior da história, tá? Ele tem o maior número de pole positions, então ele tem 95 pole positions. Ele ganhou 6 das 9 corridas deste ano, de 2020, e se chegar no final da temporada nesse ritmo, iguala o Michael Schumacher em número de títulos, mas muito mais vitórias e muito mais pole position. Mas eu não vou falar disso, não vou falar de números, não vou falar de Fórmula 1. Eu vou falar da importância que Lewis tem para a comunidade negra dos Estados Unidos e também do mundo, certo? Porque o que acontece? Ele é um atleta extremamente ativo e protestante. O que isso quer dizer? Ele dá a cara para bater referente a assuntos sociais. Quem se lembra quando a morte de George Floyd eclodiu os protestos nos Estados Unidos, Lewis foi para a rua, se juntou ao movimento e às pessoas e foi para a rua protestar contra as ações policiais, certo? E hoje, na vitória de hoje no GP da Toscana, ele usou uma camiseta em protesto a essas ações policiais. Então assim, na camisa dele estava escrito: prendam os policiais que mataram Breonna Taylor, que foi uma moça que foi morta dia 13 de março desse ano numa ação policial. Então assim, os policiais dos Estados Unidos invadiram sua casa e a executaram, tá? E até hoje os policiais não foram presos, não tiveram suas devidas punições. Então assim, por que eu falo isso? Por que eu tô querendo abordar essa notícia? Por que eu acho ela tão importante? Porque assim, é de extrema importância que as pessoas influentes, elas deem a cara para bater, mostrem suas opiniões, porque elas influenciam pessoas, elas influenciam vidas, e é isso que o Lewis vem fazendo. Eu li um tweet muito interessante que falavam que ele era o Muhammad Ali da nova geração,
Por quê? Porque o Muhammad Ali foi um boxeador e que lutava também por essas mesmas causas, entendeu? Que protestava contra as ações policiais e que pedia mais liberdade para o povo negro ser quem eles são, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos, juntamente com outros países, assim como no Brasil, vem sofrendo uma violência policial crônica, isso há bastante tempo, mas agora com a mídia escancarando tudo, fica muito mais fácil da gente cobrar essa posição, de cobrar a polícia e de pedir igualdade ao povo negro. Então, assim, essa é a importância de Lewis Hamilton para o mundo dos esportes e também para o mundo em si. Ele não é só o maior piloto de Fórmula 1 da história, ele é um dos maiores ativistas e uma das pessoas mais influentes do mundo hoje, certo? E faz essa luta diária. Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus muito por viver no mesmo período de Lewis Hamilton e estarmos vendo a história sendo feita, certo? Então é isso, por hoje é só. Semana que vem vocês têm um compromisso aqui comigo mais uma vez, tá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de deixar sugestões, tanto aqui nos comentários quanto no nosso Instagram, certo? E semana que vem eu os espero. Chatices à parte, é somente isso e até mais.